Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Power BI. Meu nome é Karine Lago e hoje nós vamos conversar um pouco sobre simplicidade. Em um dos nossos treinamentos presenciais aqui em São Paulo, eu estava conversando com uma aluna sobre gestão de equipes comerciais e a gente estava falando sobre fórmulas mirabolantes, visuais interessantes para colocar, e ela me disse que resolveu o problema completamente com esse visual daqui de peixinhos. E eu sempre vi esse visual sendo utilizado pela Microsoft com frequência e sempre tive um preconceito muito grande. Talvez porque ele tem esses peixinhos nadando e eu não entendia por que isso daí era relevante para um relatório de fato de uma empresa profissional. E aí que a aluna me contou uma história que aconteceu que engajou a equipe inteira. Ela fez esse visual porque não sabia fazer uma função de Rank Axe. Ela ainda estava aprendendo no nosso treinamento. Estava no início da carreira dela no Power BI. E aí ela viu esse visual chamado Aquarium e deu uma chance para ele, coisa que eu não fiz porque o preconceito não me deixou. E eu não sei se às vezes acontece a mesma coisa com você. Mas no projeto dela, ela criou esse visual, colocou cada peixinho sendo o vendedor da empresa que ela trabalhava e o seu tamanho variava de acordo com o faturamento. Então o peixão grandão era aquele vendedor que vendia muito. E o pequenininho, ele vendia pouco. E isso já fazia efeito para a equipe dela. Só que teve um dia que ela chegou no trabalho e estava todo mundo olhando para esse relatório, que ficava em uma televisão bem grande assim, lá na empresa dela. E ela foi lá ver, gente, o que está acontecendo? Por que vocês estão aí? E tinha um peixinho boiando no aquário, que significava que teve algum cancelamento ou devolução da venda que esse vendedor realizou. E inclusive ele estava lá rindo dele mesmo, ele estava boiando lá, que é uma coisa ruim, é negativo e tem que ser usado com muito cuidado para não ofender ninguém, mas em uma equipe saudável, que ninguém se ofende com essas coisas, é totalmente aplicável. Você também pode colocar um produto ou então uma equipe inteira e não só uma pessoa para não causar constrangimento individual. Mas nessa situação específica estava todo mundo se divertindo. O meu ponto com essa história é que às vezes a simplicidade é muito mais efetiva que a complexidade. Tava todo mundo envolvido nesse visual. Eles passavam na televisão e enxergavam ele sempre. E que seria completamente ilusório você exigir que uma equipe, no corredor passando assim, na frente de um relatório, de uma TV no relatório, que ela ficasse vários segundos ou minutos olhando para um gráfico mais complexo de radar ou para uma tabela com várias informações. E foi assim que essa aluna me convenceu a dar uma chance para esse visual e para outros também que são tão simples quanto esse, que são bastante efetivos e profissionais em determinadas situações. Então essa não é uma aula para você aprender a fazer esse visual bobinho, mas sim te mostrar as variações. Eu vou desde a tabela ao gráfico a esse visual e no final você me fala qual deles você prefere mais, tirando o óculos do preconceito e de querer sempre as coisas mais complexas. Às vezes o que é mais simples e mais bobinho é o que vai resolver para engajar a sua equipe inteira. Então vamos aqui para o Power BI. Eu vim na página de vendas, onde eu tenho esse espaço em branco. E como que eu, Karine, tratava esse tipo de informação? Ou era com tabela ou com gráfico de barras. Então eu vou fazer primeiro a tabela aqui. Então eu vou puxar o vendedor e também as suas vendas, só para ter uma referência. E eu poderia muito bem simplesmente classificar aqui, do maior para o menor, e eu já sei que o Paulo Santos é o primeiro, só que eu não tenho a mínima ideia de qual é a posição do Douglas. Se eu estivesse lendo esse relatório rápido, eu não ia ficar contando as linhas aqui e a posição que o Douglas está. Então, para isso, a gente vai criar uma função de ranking. Mas antes, deixa eu só aumentar essa tabela para ficar maior e melhor de ver. Então, aumentando o seu texto, beleza? E agora eu vou criar a medida de ranking. Então, eu, Karine, resolvia isso assim. Vim aqui em criação de uma nova medida, que se chamará ranking, igual a Rank X, e essa medida me pede alguns argumentos. Não vou entrar em detalhes porque eu não quero te ensinar a fazer isso. A gente está conversando sobre uma coisa maior aqui, que é a simplicidade versus a complexidade e as várias formas de lidar com isso. Então, nessa Rank X, eu preciso colocar uma tabela que será todos os vendedores. Eu vou colocar vendedor. Vou dar um ponto e vírgula para ir para a expressão. Qual é a classificação que eu quero fazer desses vendedores? Pela vendas, que é a minha medida de vendas, que soma todas as vendas realizadas por eles. Dei Enter, a medida foi criada, vou arrastar aqui para a tabela e pronto, tem a posição aqui de 1 até 13. Agora eu sei que o Douglas, ele está na 6ª posição e o Marcelo na 11ª. Beleza, era assim que eu tratava, era um dos pontos. Eu sei que esse total não faz sentido, a gente poderia tratar como uma função de resume value, mas não vou fazer isso agora também porque não é o intuito. Outra forma de fazer isso seria escolhendo um visual de barras clusterizadas. Eu clico aqui, foi posicionado automaticamente nessa parte em branco do meu relatório, e eu vou aumentá-lo um pouco e vou trazer aqui no eixo o nome do vendedor e depois as vendas em valores. E nós temos aqui todos os vendedores. Poderia, por exemplo, colocar aqui o rótulo de dados e mostrar quais são as vendas
E eu sei logo de cara, batendo o olho aqui, que o Paulo Santos, ele está em primeiro lugar. Mas o Breno, eu não sei qual que é a posição dele, aí por isso que eu gosto mais de usar a tabela, porque eu sei de fato quanto que é esse vendedor, mas às vezes isso não é o essencial para aquela equipe, para você engajar alguém na análise de dados, que é uma coisa cultural. Você precisa enraizar isso e fazer com que eles comecem a trabalhar mais com dados e a tomarem decisões inteligentes baseadas em informações reais. Só que a forma de engajar não é vir de cima para baixo, não é colocar dentro da goela. Você tem que fazer isso de uma forma mais natural. E o que a aluna me ensinou foi isso. Então imagina, ao invés de usarmos essas duas formas de classificar vendedores, se viermos aqui no mesmo relatório e importarmos o visual de aquário, e eu preciso importar aqui do AppSource, então para isso eu vou clicar nesses 3 pontinhos, AppSource. E aqui no Marketplace, vou procurar por Aquarium. Desse jeito que eu escrevi. É esse primeiro, vou clicar em cima dele para lermos um pouco a sua descrição. E nessa parte está falando que ele foi eleito como o melhor visual de um concurso que teve e foi eleito pelas pessoas. Então, quando você está desenvolvendo um projeto de dados, você tem que observar o que vai ser mais aderente àquelas pessoas, àquela equipe. Talvez seja alguma coisa muito complexa para um certo tipo de equipe ou uma coisa mais simples que seja direto ao ponto e bastante visual. Então, vamos clicar aqui em adicionar, nesse botão. E o meu já estava aqui, por isso que vai falar que o visual já existe, mas no seu ele vai simplesmente adicionar. Beleza? Agora eu vou clicar no visual de peixinho, ele foi posicionado aqui em cima, vou redimensioná-lo um pouco. E agora, olha só a simplicidade dele. Um de fish e o outro fish size. Então, o peixe vai ser o vendedor, vou trazer para cá, e o fish size será a medida de vendas. Beleza, funcionando, não precisa mais de nenhuma configuração. Mas se você quiser, dá para configurar um pouco. Aqui em formato, dá para mudar a sua referência de tamanho, que nesse caso é do tamanho maior dos dados, então esse peixão daqui, ele é o melhor vendedor. E eu acho que é realmente esse o sentimento. Aquele vendedor que vende muito, ele não sente o peixão do aquário, ele não domina tudo, ele não é mais pra frente e fica mais feliz também porque ele vai ganhar mais comissão. É exatamente esse o sentimento. Por isso que talvez esse tipo de visual engaja mais. E nesse caso, o melhor vendedor é o Paulo Santos. Aí para incrementar, você poderia colocar aqui um filtro, vou pegar aqui o segmentador e colocar um filtro por supervisor para ficar menos peixinhos. Então, o supervisor está aqui, que na verdade é o gerente. Vou colocar como lista, suspensa. Vou selecionar o Pedro Camargo. Nós temos só os vendedores dele. E eu consigo ver que o peixinho amarelo é o maior, que é o Matheus Oliveira. Temos outros dois pequenininhos aqui. Vamos tentar simular o que aconteceu lá na empresa daquela aluna. Aqui em vendas, como nós não temos cancelamentos nessa base, eu vou tentar colocar aqui um valor negativo, tipo, vou tentar primeiro 10 mil. Vamos ver se tem algum peixinho boiando. Por enquanto não. Deixa eu colocar mais 2 zeros aqui. E boiou. Pronto. Foi isso que aconteceu com a aluna e olha que interessante, por que engajou todo mundo? E eles começaram a tirar sarro disso, né? Falar, nossa, que engraçado, olha o que aconteceu. Mas toma bastante cuidado para não fazer isso com pessoas, hein? Tente fazer com equipes ou grupos. E individualizar um peixinho morto pode ser complicado. Mas vocês viram como que o impacto visual é bastante interessante? E ao invés de usar valores, você também poderia colocar percentual de atingimento da meta. E aí quem não atingiu a meta foi, entre aspas, o peixe que morreu na praia. E antes da gente acabar a aula, deixa eu te mostrar mais uma configuração também. Vou tirar esse menos 1000 aqui das vendas. E existe mais uma configuração que é a seguinte. Eu vou tirar essas vendas e eu tenho duas vendas específicas. Uma da equipe da Isabela e outra da equipe do Marcos. Eu vou colocar aqui em Fish Size, para você ver que aceita mais de uma medida. Então nós temos duas equipes aqui. Para aparecer eu preciso também tirar o gerente Pedro aqui, do filtro. E tá vendo que eu tenho dois tipos de peixinhos? Vamos lá em configurações do visual do aquário. E aqui em séries, podemos determinar que a primeira série, que é a equipe da Isabela, será o Roundfish. E a série 2 será o Shark. E aí fica com os tubarões. E isso não é apenas um visual, o filtro também funciona. Então se eu clico nesse peixinho, consigo ver aqui do lado todas as suas informações de produtos, de segmentos vendidos, os anos que foram vendidos, a tendência de vendas e também posso fazer o contrário, só que aqui tem um truque. Ó, vou clicar aqui em material de escritório, parece que não mudou nada no peixe, tá vendo? Fica tudo igual. Então, o truque, entre aspas, é você selecionar esse visual e alterar o formato de interação dele com esse visual daqui de baixo. Então, para fazer isso, aqui em formato, editar interações,
e eu tô com esse visual aqui selecionado. Então, eu quero falar que a interação desse com esse daqui será o filtro. Por padrão, ele tá com esse realce. Então, vou clicar aqui em filtro, deixa eu desabilitar as interações agora, e se eu clicar em material de escritório, ele vai dar uma modificada nos peixes. Eu não sei se vocês estão percebendo, ó, aqui dá para perceber mais, o tubarão ali, tá bem maior e bem menor. Então, se você quiser fazer esse filtro reverso, também dá. E aí, agora me conta nos comentários, você também tinha algum preconceito com esse visual? Se foi a primeira vez que você viu, você já ficou assim logo no início, putz, um visual de aquário, vou aprender a fazer isso. Então, foi assim que eu fiquei no início e agora eu não penso mais assim. Toda vez que eu mostro esse visual para um cliente, ele acha bastante interessante para engajar a equipe de vendas. Além desse, também tem outros que eu devo trazer em futuras aulas. Espero que você tenha gostado bastante, tenha entendido o objetivo dessa aula, que tenha aberto a sua mente. Antes de você sair do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like para ele ser divulgado para outras pessoas também assistirem, interage aqui embaixo comigo nos comentários e até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.